Olá, gente, tudo bem? Estamos aqui, vamos começar mais um episódio do Papo de Atleta. Aqui hoje com o Thiaguinho PH, duas feras aí. Hoje os dois laterais titulares do São Caetano, aí jogando a dois. Estamos aqui para bater papo. A ideia aqui é bater papo, conversar um pouco sobre futebol, que muita gente fala de futebol, acompanha futebol, mas não sabe o que é futebol de verdade. E a nossa ideia aqui é trazer um pouco da realidade do dia a dia do futebol, para o pessoal entender um pouco melhor como que é essa loucura, né? O pessoal hoje em dia ainda pensa muito que futebol é ganhar dinheiro, futebol é fácil, atleta corre atrás de bola e fica milionário, acho que isso é ser jogador de futebol. Então a ideia é essa, é bater papo, falar um pouco também do que é a realidade da A2, né? Vocês aí já se conhecem um pouco, mas vocês já passaram pela A2 algumas vezes aí. Então, para o pessoal ter uma ideia do que é, assim, tá tão próximo ali da A1, que é uma diferença muito grande de valores envolvidos, de estrutura. Cara, que às vezes é meia dúzia de jogos que consegue entregar um pouquinho mais, pode o time fazer a diferença de se manter na 2 e subir para 1, mas ao mesmo tempo tem uma diferença muito grande, né? Então, primeiro, cara, pedir para vocês se apresentarem. Eu não gosto de eu apresentar vocês, que às vezes conheço a carreira dos dois, mas acho que às vezes vocês podem se apresentar melhor, falar um pouco de cada um aí. Quem começa? Posso começar? Mais velho começa sempre, aí. Eu respeito isso aí, a gente tem muito respeito por conta da idade e tal. Primeiro agradecer, né, a oportunidade de estar vindo aqui conversar com vocês, passar um pouquinho da nossa história, da nossa vivência no futebol, né? E eu comecei pequenininho, escolinha, né, tipo perto de casa, essas coisas no volta dos 7 anos. Você é da onde, desculpa? Você é da onde? Eu moro ali, agora eu tô morando no Cambuci, mas quando era mais novo eu morava ali na Saúde, ali Vila Moraes, para aqueles cantos ali. Sim. E aí, tipo, meu pai, tipo, sempre brinquei em casa de bola e tal, aí meu pai colocou uma escolinha, por volta dos 7 anos ali, e aí, dali em diante, a gente foi... Já se destacava na cidade? Quando é pequenininho, dá uma diferença, né? Quando é pequeno aí, a diferença é até maior, né? Sim, aí de lá, aí cheguei no Corinthians, né, na base do Corinthians, aí fiquei por volta de uns 10 anos ali na base. Aí depois desses 10 anos, aí comecei a rodar, né? Fui interior, Rio de Janeiro, Goiânia. E aí agora tem uns 5, 6 anos que eu tô aqui por São Paulo mesmo, né? Entendi. Você, PH, como Bom, foi isso? Como começou a ser jogador de futebol? Primeiramente, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui trocando esse papo com vocês, essa troca de experiência. Então, meu nome é Paulo Henrique, sou lateral esquerdo e hoje atuo no São Caetano. E eu também comecei muito novo, como o Thiago, comecei aí na batalha aí com 8 anos aproximadamente. Joguei na base da Portuguesa, do São Paulo e do Santos. Me profissionalizei no Santos e daí também teve aí, já tô indo aí pro 14º clube aí também. Já tem uma rodagem legal aí também. De profissional, vocês já estão com 12, 13 anos de clube profissional? Por aí. Acho que eu assinei o primeiro contrato profissional com 16, mas estreiei com 18, jogando um jogo profissional, e hoje tenho 30, 12 anos completo aí. O meu também, eu acho que, se eu não me engano, com 18. Estreia profissional foi com 18. Ainda com contrato pelo Corinthians, mas a gente fez uma parceria com o Nacional, e aí pelo Nacional eu fiz estreia profissional. Pô, que bacana. Então, a primeira pergunta, que eu acho que vocês têm muito em comum em muitas coisas, mas a primeira pergunta que vocês dois subiram de base de clubes grandes, sim. Corinthians e Santos. Pô, tem muito nem o que discutir sobre isso. Como que era para vocês estar dentro, ao mesmo tempo que é base, que não tem a mesma estrutura que o profissional, mas está ali próximo do profissional? Se eu não estou errado, você estava na base do Corinthians no Sub-20 ali, quando estava Ronaldo jogando. Sim. E você estava ali subindo junto com o Neymar. Sim. Cara, então vocês acompanharam, na minha opinião, os melhores do mundo. Sim. Não tem o que falar. Como que era isso? Primeira coisa, você tá ali naquele sonho ainda, né? De transformar em jogador de futebol e tá tão próximo de pessoas que, cara, que já estão se destacando. O Ronaldo, quando voltou, já era o Ronaldo, já campeão do mundo. Neymar, que por mais que era novo, todo mundo sabia que ia virar alguma coisa absurda também, né? Como que era isso pra vocês? É uma experiência incrível, né? Por mais que, tipo, chegar a treinar, assim, com ele mesmo, assim, eu não cheguei a treinar. Mas só de, tipo, participar, estar no mesmo clube ali, tipo, às vezes a gente ia ver treino, é uma experiência incomparável, assim, sabe? Tipo, você vê o cara de perto, o cara jogou Copa do Mundo, internacionalmente melhor do mundo, artilheiro por onde passou, aí você, só de assistir um treino, você já fica, caramba... Do Ronaldo, teve uma vez quando ele estava, antes de jogar ainda, quando ele estava treinando, a gente teve que ir lá, e estava o Pinella, que é o nosso vice-presidente aqui,
E ele tava treinando finalização. Tava ele e o De Federico, né? De Federico, aquele argentino canhoto. E aí o De Federico, 10 finalizações de esquerda, fez 3 gols. 10 de direita não fez nenhum, canhoto. Sim. Né? Só foi com a esquerda. Aí o Ronaldo, 10 de direita, fez as 10. De esquerda, de 10 ele fez 9. É outro nível, Falou, cara, né? que Não isso? tem- Ele falou, o Pinella também foi atleta profissional, jogou no Muito Corinthians e falou, cara, nunca vi isso. De 20 finalizações, o cara acertou 19. Sim. É um Foi um nível negócio muito alto. absurdo, É né? muito absurdo, não tem nem conversa, né? Mas e do resto, ele, de acompanhar esse pessoal que, pô, é isso, o Corinthians naquela época, um time maior do Brasil, imagino eu, naquela época, lembro eu pelo menos. Cara, como que era estar próximo desses caras, dessa estrutura, dessa organização? Qual que era a diferença que você sentia ali do sub-20 pro profissional? O nível de profissionalismo mesmo dos caras, você sentia essa diferença? Não, tipo, profissionalismo não tem como, porque é time grande, né? Não tem... Eles, na base, assim, quando você pega um time grande, eles já te preparam para quando você chegar lá em cima, você já tá ou no mesmo, ou melhor, ou no mínimo você tem que estar no mesmo nível que os caras que estão lá. Então esse trabalho é muito importante. Tanto, não digo só tecnicamente, eu digo mais como pessoa também, sabe? Tipo, a parte de educação, de se portar, essas coisas é outro nível, sabe? Tipo, que às vezes até time profissional de menor expressão falta muito isso, eu vejo, sabe? Por isso que eu acredito que hoje o futebol, tipo, decaiu bastante por conta disso, sabe? Às vezes falta muito a postura do atleta, que é um negócio que a gente até brinca, assim, que falta muito, sabe? Às vezes um menino novo sobe nesses clubes menores e você vê que falta isso, sabe, hoje em dia. Tá, deixa eu fazer uma pergunta direta, assim. Você acha que falta profissionalismo dos atletas ou do clube como um todo? Porque o que eu sinto dos clubes maiores é que o clube põe um profissionalismo que o atleta automaticamente se vincula àquilo. E ele tem que se tratar daquele jeito, se portar daquele jeito. Né? O comportamento, o treinamento, vai tudo junto. Né? Eu entendo que o atleta tem que ter a cabeça, cara, se eu não for profissional, se eu não me colocar nisso, ninguém vai me colocar. Mas não acho que é uma coisa que está muito junto ali dos clubes ainda estarem Sim, é o que eu pouco falei, atrás. que nem no Corinthians você já vê, não no Corinthians, tipo, eu digo clubes de maior expressão, assim, que é o que a gente tá comentando, tipo, tem um pouco a mais que os menores. Tipo, digo que ainda falta geral, tipo, tanto atleta como profissional, tipo, diretor, comissão, falta de todo mundo, entendeu? E esse é um negócio que vem de baixo. Pra gente estar em alto nível, que a gente às vezes até brinca, a gente ficou muito pra trás lá fora da Europa, é isso que eu vejo que faz a diferença hoje, sabe? Você pega lá fora o pessoal de quarta divisão dos nacionais ali, de Portugal, Espanha. Cara, é o mesmo nível de profissionalismo, não de estrutura, mas de profissionalismo de time da primeira divisão aqui. Exatamente. Pra mim fica muito claro. E você pegar, como foi pegar Santos subindo, na época que tava um monte de molecada ali que tava jogando com você subindo junto também, pegar o Neymar ali, que pelo que a gente posso, até tá errado, mas ele já tinha um profissionalismo diferente, né? Ele já tinha todo um sistema em volta dele. Estrutura, né? Um staff, isso. Como que foi isso, cara? Então, cara, eu até comento com o Thiago assim, né? Eu fui muito privilegiado, né, cara? Porque assim, do Santos, eu venho do São Paulo. O São Paulo tem uma escola de formação de atleta muito top. E isso foi muito importante pra mim até hoje. Eu levo ensinamentos e princípios que eu aprendi no São Paulo muito top. Então, quando eu cheguei no Santos, deu um choque. Vou ser bem realista. Por Você quê? já pegou Cotia já? Já peguei, morei 2 anos em Cotia e, tipo assim, o São Paulo... Só que, em determinado momento, houve um equilíbrio. Por quê? O São Paulo tudo é muito certinho, tudo é muito na risca, tudo é muito do jeito que tem que ser. Só que o futebol, nem tudo é muito certinho dentro de campo. O que eu quero dizer com isso a ousadia do atleta. Quando eu cheguei no Santos, eu entendi que, tipo, em determinados momentos, você tinha que fugir do certinho, principalmente dentro de campo. Que foi uma diferença gigante que eu vi nos atletas do Santos para os atletas de São Paulo. Então, assim, naquele momento eu já tentei achar um ponto de equilíbrio. Não perder o profissionalismo que eu aprendi no São Paulo, mas trazer um pouco daquela ousadia, daquela molecagem que é diferente mesmo a base do Santos. A molecada é pra frente, a molecada é ousada, a molecada tem ali um quê de atrevimento mesmo, sabe? Então eu quis aproximar isso que eu trouxe, que é uma bagagem muito importante, com essa informação que eu observei ali no Santos. E quando eu cheguei no profissional, iguala muito a questão de profissionalismo lá, e ainda o Muricy era o comandante. Então, assim, eu entendia que a rapaziada respeitava muito o Muricy, e eu não podia entregar menos do que um profissionalismo que eu via no Edu Dracena,
E realmente a gente fala hoje, eram caras consagrados, nível de seleção que era convocado corriqueiramente, e ele chegava mais cedo, ele complementava, ele fazia depois, ele chegava antes, ele se cuidava, ele se preparava. Então, como eu, que era o meu sonho ser atleta, vi aquelas atitudes, não ia repetir, não ia pegar como exemplo e não ia fazer até mais, porque eu não tinha construído nada, eu não tinha conquistado nada. Então eu via aqueles exemplos, observava e falava. Tanto é que, tipo, eu tive 2 lesões graves no Santos, lesão de joelho, e na mesma época de Dudu Iracema. Então nós passamos 7 meses juntos ali, convivendo diariamente. Então eu observava a postura daquele cara, eu falava assim, mano, é isso que eu quero ser dessa forma, eu quero ser assim. Ele me falou uma frase uma vez, falou assim, ó, tá vendo esse reforço muscular que eu tô fazendo? É igual escovar dente, é todo dia. Aquele pum, me memorizava, aquele pum, eu guardava numa caixinha e falava assim, mano, eu vou usar isso pra sempre. Então, assim, como eu trabalhei com esses caras que foram referências, foram muito vitoriosos, eu procurei tentar trazer pra mim, pra minha vida, principalmente, todos esses ensinamentos. Então, assim, dentro da pergunta que você falou, né, como que foi? Pra mim, mano, foi um aprendizado absurdo, um ganho absurdo de conhecimento, de postura, sobre o que o Thiago falou sobre postura. A gente conversa muito, porque a gente já trabalhou em 2 clubes juntos. E os problemas se repetem, né? Sobe um atleta com a postura muito abaixo do que deveria. Que é o mínimo que a gente até vê, que é o mínimo. Tipo, a gente conversa que assim, não é, a gente não tá pedindo pra você treinar mais que os outros ou fazer algo extraordinário. Não. É fazer o que precisa ser feito. O Thiago brinca muito, a gente tava até essa semana conversando, e ele falou assim, ó, se cada um fazer o seu bem feito, tá tudo certo. E esse é o problema. No final todo mundo se beneficia. No final todo mundo se beneficia. Porque Cara, você entregou o que você tinha pra entregar. Mas isso entendeu? não é futebol, isso é qualquer trabalho. Sim, na vida. É, por isso que na vida. Eu falo, em Na casa, vida. se todo mundo mora em uma casa, cada um fizer a sua parte, dá certo. E aí, trabalho você também. fez uma pergunta, né? Você colocou assim, aonde que tá o problema, né? É no profissional ou na formação? É no atleta ou nos profissionais? Foi a pergunta? Se é no atleta ou na estrutura do clube. Que você acha que, assim, o que eu sinto hoje em dia é que, assim, quando o clube dá uma cara de profissional e cobra profissionalismo, os atletas entregam. Quando o clube deixa solto, aí vai de cada atleta. Eu acho que, assim, se o clube tá querendo ter um resultado diferente, ele tem que cobrar profissionalismo, cara, do porteiro ao presidente. Sim. Tem que todo mundo tem que ser profissional. Que é o exemplo que eu dei pra você do São Paulo. Existia isso no São Paulo, mas existia jogador muito indisciplinado e com a falta de Ainda profissionalismo assim, absurda. É porque a gente fala E no do cara. Santos, tinha o atleta tinha nós éramos alojados. Se você dormisse fora do alojamento, tava tranquilo. Pra um moleque de 17, 18 anos não ter esse controle, no São Paulo você ia pagar uma conta no banco, você tinha que assinar a hora que você tá saindo, falar a hora que você tá chegando, e possivelmente, se era noite, sair jantado pra não comer besteira na rua. Então já te dava uma consciência profissional legal. Um dia antes de jogo, sem chance. Para jogos importantes, semana, todo mundo focado. No Santos já deixava você livre. E o que eu aprendi com isso? E eu e o Thiago a gente, pela amizade, depois cada um contou a história em relação à criação. Vem muito de casa, irmão. Envolve os profissionais, envolve a estrutura, mas como eu usei o exemplo de estar em 2 lugares, um com extremo profissionalismo e o outro com profissionalismo médio, aí deixando o jovem um pouco mais solto, o que manda é a base que foi construída dentro de casa. Não. Então a educação Entendo. familiar com os pais, Sim. os pais decidiram, Faz você quer ser total atleta? Então beleza, eu vou preparar o meu filho para ser um atleta, para ter responsabilidade, para ter disciplina, para ter um objetivo, para ter um foco naquilo. Então assim, para mim a influência dos pais, e eu hoje como pai, minha maior preocupação é essa. É instruir meu filho, fazer minha parte bem feita, cara. Instruir ele direitinho, porque depois, cara, é fácil eu colocar a culpa do profissional. Não, sim. Ou até na estrutura. Mas muitas vezes o cara que fala assim, o pai de um exemplo, você não instruiu seu filho tão bem. Aí você fala assim, pô, mas o Santos não teve... Não, eu acho que tem coisa que é de casa, pensa igual. Você Tenho entendeu? 2 filhas assim, também, eu sei quando como é. você sai com o seu filho assim, ó, ele tá pronto e ele se preocupa em respeitar o que os pais ensinou, eu tenho certeza que ele chega em qualquer lugar e ele tem uma... Eu concordo, eu acho que até isso, acho que muita coisa vem de casa, isso. Tenho 2 filhas pequenas, minhas filhas têm 6 e 4 anos. Cara, pra mim tem coisa, outro dia até conversei
conversando com a minha esposa, fui na reunião da escola, e eu falei pra sair de lá, falei, cara, tô com vergonha alheia pelos outros pais, porque eles vieram ali falar algumas coisas, não, que seu filho tem que fazer, seu filho tem que fazer aquilo. Eu falei, cara, não é, se você, pra começar, se o filho de vocês não faz o que estão falando ali, é o mínimo. E como que alguém tem que falar pra você o que seu filho tem que fazer? Isso eu penso também. Mas eu acho que assim, muito mais a questão que você pega, por exemplo, na Europa. Os times não têm concentração quando jogam em casa. Você acha que você precisa obrigar, igual você falou de São Paulo, não pode sair do CT. Cara, eu acho que é muito mais uma questão de você posicionar assim, ó, sua responsabilidade é essa. Você tem que saber o que você vai fazer. Eu acho que quando é jovem é mais difícil, mas se você vai sair ou não, se você vai beber ou não, se você vai descansar ou não, quem vai ter um resultado abaixo e que vai acabar automaticamente prejudicando a carreira, o seu trabalho, a sua entrega, é você. Eu penso mais numa situação, tipo assim, de cobrar profissionais, não obrigar, porque eu acho que aqui a gente entra muito nisso no Brasil, tipo, ou fica muito preso ou muito solto. Sim. Cara, eu não tô nem falando de preso, eu tô falando de cobrar profissionalismo. É isso, cara, você vai treinar, você tem horário pra treinar. Eu falo, outro dia tava, não sei quem foi que tava falando, que quando saiu aqui do Brasil, foi pra Europa, é jogador que tá em time grande na Europa. O cara, ele assustou, porque, cara, tinha viagem, e ele que tinha que ir sozinho pro aeroporto, ele tinha que ir pra lá com o uniforme do time, com a mala dele e com o passaporte. Isso aqui no Brasil ele nunca precisou. Já tava tudo pronto. É. Eu falo, cara, eu que não joguei futebol profissional, pra mim é o normal, eu vou viajar a trabalho, eu faço minhas coisas. Sim. E o atleta fica muito nessa do clube. Ao mesmo tempo, fechar muito, não dá a responsabilidade que precisa. É isso, a gente brinca, mas tem muito atleta que joga a vida inteira, para de jogar, e ele não sabe viajar sozinho. Porque ele não sabe que ele tem que levar passaporte. Porque quem sempre fez isso foi o clube. Ele não sabe que ele precisa levar a passagem, o ticket ali. Cara, não sabe. Sim. Né? Ainda que na época... né, nós somos mais novos. Mas na época do pessoal que jogou nos anos 90 aí, o pessoal muito brincava com os jogadores ali de... Pô, o cara daí do avião falou, você comprou ticket aí pra comprar as coisas aqui dentro? Os caras ficam desesperados. Sim. Os caras caírem nessas brincadeiras ainda que você fala, meu... Mas hoje, se você falar para um atleta que, por exemplo, hoje em dia tem voo comercial que você tem que comprar coisa ali na hora para comer. Cara, quantos vão ali estar com a carteira no bolso para comprar? Os caras, você sabe como é? Os caras viajam sem carteira. Os caras não têm um documento no bolso, dá um pepino, cara. Então acho que é isso. Eu penso mais em cobrar um profissionalismo e o clube também, mas aí eu acho que o problema é o clube não é profissional. A estrutura do clube, as pessoas estão vinculadas ao clube. Se você não é profissional, como que você vai cobrar o profissionalismo dos atletas? E aí fica muito solto de, pô, vocês têm essa cabeça, têm essa preocupação já faz tempo, não é à toa que estão aí há 12, 13 anos como profissional e jogando numa 2, que é alto nível do Brasil ainda. Cara, porque vocês se colocaram um profissionalismo dentro da carreira de vocês. Quantos não jogaram com vocês, não botaram esse profissionalismo e já ficaram pelo caminho? E a gente, quando eu falo que a gente conversa, realmente nós somos bem amigos e temos muita troca de opiniões, de conhecimentos e um acrescenta muito pro outro. E o que resume isso que você falou, eu acredito, o sistema, irmão. Quando você falou sobre a cobrança do profissionalismo, por que o sistema vem atrás? Porque assim, ó, se eu punir o atleta que não for profissional, ele vai ser punido, ele vai repensar quando ele for fazer de novo. Acontece muitas vezes dele não ser punido porque ele rende tecnicamente, e o que ele rende tecnicamente vale mais do que o amiguinho que está se comprometendo e sendo profissional. Aí o outro tá vendo isso, aí o outro, né? Se não deu nada nada pra tá ele, fazendo, por que não que deu pra nada mim pra vai ele? dar? E aí acontece muito a escolha do treinador, a renovação de um contrato, o benefício direto acontece pro que tá fazendo tudo errado. E aí vem aquela pergunta assim, de quem não tem uma base sólida do que é, de onde quer chegar, será que vale a pena mesmo fazer tudo certinho? Porque Ciclano e Beltrano fez isso e deu certo, eu vou por esse caminho. Então eu acredito que é uma parada muito cultural, mano. Sim. De já vir de lá de trás, que tem que ser corrigido, não dá pra ficar se apegando nisso, que é algo cultural, que é algo que tem que, exemplo, como você falou da concentração. Em alguns lugares concentra, outros não. Mas exemplo, a gente tem vários relatos que o cara não concentrou, saiu, foi pra noite. Fez gol. O exemplo pro menino que tá subindo agora. Pô, eu tava lá na base, eu fiz o primeiro jogo como profissional. Pô, fulano saiu, olha, fez gol. Acho que é isso, mano, esse é o caminho. É complicado, né? Verdade. O futebol não é uma ciência exata, irmão. Não, isso é complicado, eu sabe? não acho a ciência exata, mas acho que é isso. Se você for profissional na sua carreira, a chance de você
ter resultados positivos que negativos é maior. Ao mesmo tempo que o contrário também. Pô, você pode vir virado da balada e jogar bem? Pode, mas qual é a chance? É que o cara, se a gente analisar muito o resultado em si, um resultado em si, cara, é isso. É que eu falo, você pega uma competição, Campeonato Paulista, que são 3 meses, os que vão até a final. Cara, você consegue que um time que jogue um mês bom seja campeão. Sim. Mas o Campeonato Brasileiro já não é assim. Já não é Sim. Campeonato de 7 meses. Um mês não quer dizer nada. Um mês, se você for bem um mês e for mal o resto, você corre risco de não cair. A gente tem a gente se pergunta diariamente, a gente faz diariamente essas perguntas. Que tudo que eu falo do sistema, que vem desde lá de trás, por exemplo. Quem que é o diretor? Por que ele tá lá? Da onde ele veio, Da quem onde ele trouxe, veio. quem colocou. Como ele chegou? É isso mesmo. Qual que é a função dele? Foi uma troca de favor? Tá pagando um favor que um dia ele fez pra você? Ou ele realmente tá Tem qualidade pra isso. Capacidade. qualificado para estar ali? Primeiro ponto. Esse diretor vai fazer as contratações. As contratações. São O Thiago através é da meu onde? empresário. Sim. Ele me indicou pro diretor. Será que ele analisou o DVD do Thiago? Ou ele foi pela indicação, pelo favor que ele deve? Você vê que o sistema, como vem? É um negócio muito lá atrás. Vem a bola de neve, vem aqui, ó. Bem contaminado, desde Fazendo nasce assim, ó. contaminado, Sim, né? sim. Isso a gente tá dando um exemplo, tá? Um pequeno E, tipo, exemplo. não é nem só futebol, isso aí É na tipo, vida. em geral, sabe? Não é... E com tudo isso a gente pensa assim, ó, vamos fazer o certo, porque a gente vai colher na vida. O futebol tá sendo É uma parte da independente, nossa é. vida. E depois que eu entendi isso, passei a viver muito melhor com meu filho, com a minha família, minhas prioridades mudaram. E o futebol ele é uma área da minha vida. Eu continuo vivo pós o futebol, eu tenho uma vida totalmente... Tem Independente algo já. pra você ensinar pro seu filho, pra quem vem, pro filho dele, pro seu Porque neto. tem gente que, eu É. até falei pro Thiago assim, se me perguntarem, o que você é? Eu estou sendo atleta de futebol profissional, mas eu não sou isso, irmão. Eu sou muito mais que isso, eu tenho muito mais pra te entregar. A gente parar pra trocar ideia e não for sobre futebol, a gente vai ter vários assuntos Sim. legais, vamos conversar sobre muitas coisas. Agora, o atleta, quando ele fala só de futebol e vive nessa bolha, ele morre pra vida, mano. E essa é a maior acabou o preocupação que futebol. a gente tem com a Exatamente. molecada que a gente conversa. Tantos e tantos que a gente vê que parou e o cara ficou, tipo... Fica doido, Fica mano. doido, Os caras fica ficam maluco, louco. tipo... Fica só louco, viveu mano. aquilo a vida inteira, entendeu? Tipo... Não consegue nem parar, né? É, Você exatamente. vê cara que foi grande, ele tá com 40 anos e ainda tá tentando jogar. E assim, o que Sim. eu Porque falo, não sabe o que fazer, eu né? falo Não pro sabe. Thiago assim, ó, eu não quero que o futebol me pare, irmão. Eu não quero que o futebol me pare. Quando eu entender que não tá valendo mais a pena, tá tudo bem, eu vou seguir um outro caminho e vou ter orgulho das minhas escolhas, vou ter orgulho da minha postura, seguindo outro caminho. E foi até aqui, Deus abençoou, tenho orgulho das minhas lutas, do que eu conquistei. Sabia que poderia ter ido mais? Poxa, isso é nítido, todo mundo pode entregar um pouco a mais, mas as coisas foram como tinha que ter sido e tá tudo bem. Você nunca vai ver um cara frustrado, mano. Eu vou ficar aqui contando uma história, te provando que eu fui, que eu deixei Sim, de que eu ser, passo- pra é. te convencer que eu... Não. Frustração, cara, não vai existir, porque eu já tô me preparando pra isso, sabe? E se eu ia te perguntar, e como que vocês estão se preparando pra isso? Porque pro futebol vocês já estão ficando velho, né? Sim, sim. 30, 31, começa... Não, que nem eu até, tipo, quando era mais novo, eu até, tipo, meio que brigava com meu pai por conta disso, que meu pai sempre, tipo, que nem como a gente conversou, a nossa criação, e meu pai sempre, quando era mais novo, não, vai, acabou a escola, já entra na faculdade, vai fazer uma faculdade, vai estudar, e eu sempre, quer estudar, que não sei o quê, mas acabei fazendo, fiz a faculdade de Educação Física, me formei, Pô, já é formado? já. Caraca, E aí, tipo, velho, hoje, parabéns. hoje, com a idade que eu tenho, eu vejo que, tipo, aquele toque que ele me deu sempre foi muito importante. Que naquela época, pra mim, era... vou fazer isso aí. Mas hoje eu vejo que faz muita diferença, sabe? Que é esse negócio que o Paulo falou. Independente do futebol, a gente tem uma vida ainda. Pra vida, a gente é muito novo ainda. Por mais que a gente pare 35, 36, a gente para pra ter uma vida longa ainda pela frente. Brinca não que eu tô com entendeu? 36, pô. Quando eu tô velho, aí você me mata. Mas, Não, mas tipo, é tem isso. toda uma vida pela frente, sabe? Pra gente viver. Não é só o futebol. Então, tipo, isso faz muita diferença pra mim, que tipo, se precisar ir pra uma outra área, eu já tenho o diploma, entendeu? Tá, mas então, você formado, você fez a faculdade, já faz tempo já que você se formou? Já tem 16.
Acho que foi por aí, 16, 17, acho. Vocês foram. Pô, você 2016, terminou o colégio e fez a é. faculdade mesmo Já jogando. fui direto, jogando, aí tipo, tranquei algumas vezes que ia jogar interior, voltava, trancava, até agradecer o Osmar da Drummond, que tipo, abriu as Sim. portas pra gente fazer lá, que é muito amigo do meu pai e tal. E graças a Deus deu tudo certo, formei e tipo, acabou o futebol, a gente tem alguma outra coisa pra seguir, sabe? Então você já imagina seguir, mas você Mas na pensa área, dentro do futebol, na área da educação física, mas na dentro do verdade, futebol, não. tipo, que nem a gente conversa muito. Não, eu prefiro, tipo, viver dia a dia, porque esse mundo do futebol é muito confuso, sabe? É. Muita coisa e eu não sei se realmente eu vou fazer parte dentro do futebol profissional tal. Talvez alguma escolinha, alguma coisa assim, nesse sentido, sabe? Mas também não dá pra eu dar uma certeza, porque... O pessoal não tem ideia, mas assim, pô, vocês têm aí 12 anos como profissional, você já passou por quantos clubes? Deve estar por volta desses 12 também. Uns 10, 12, 12, você tem um pouquinho mais, né? Cara, no mínimo um clube por ano. Às vezes Sim. 2 clubes por ano, às vezes Sim. 3. O pessoal não tem ideia da incerteza que é a vida de vocês. Sim, Se você não faz um campeonato bom, você não tem um próximo contrato, sim. né? E, pô, imagina Pessoal, o estresse que é o isso, pessoal cara. Não tem ideia, irmão. Não tem mesmo. Não tem ideia. Não tem ideia. Que vive pelo campeonato. É muito louco. É 3, 4 meses de campeonato que você tem. Não estou falando de tempo de contrato. Se você não fizer um campeonato bom, você não segue no clube, cara. Sim. E nem vai pra outro. E nem, E como que você vai pra um pro Não, outro e hoje pior, em no dia, máximo, tipo, se você não for bem, né? E hoje em dia, Máximo. você indo bem, pra você ir pra um outro já é difícil, imagina você não fazendo um bom campeonato. Tipo, você indo bem já, tipo, tá muito dinâmico o futebol. Por isso sabe? que assim, o profissionalismo que vocês colocam conversando, deixa claro por que vocês estão 11 anos jogando. Sim. Vocês estão 11 anos jogando, né? Vocês não estão 11 anos com contrato. Jogando. Sim. Todo ano tendo que fazer um bom ano para poder ter um ano seguinte. Sim. Né? E você já pensa no pós? Então, se preparando como? A gente até conversou hoje, eu falei, Thiago, ele vai fazer essa pergunta, hein? A gente pior que E a gente conversou. aí, eu já escuto a palestra de vocês há muito tempo. Acho que desses 12 anos, eu tô em São Paulo, acho que uns 8. Esses 8 já tem palestra, Então pelo já menos. tenho palestra, eu sei, Maurão vai Maurão, lá, Maurão. Interpol tá chegando junto, o bicho tá pegando. A gente já sabe de tudo. Mano, a gente já sabe de tudo ali, tipo, que ele sempre chega junto e ele sempre pontua os estudos, né? E foi num start, numa palestra, que eu também comecei a fazer minha faculdade. Pô, que E bacana. me formo ano que vem. Pô, também. parabéns também. E assim, e a gente comenta lá com os meninos lá A gente também. até comentou hoje. Hoje? Né? A gente comentou hoje. Cara, um dos meninos. pensa fora da caixa, mano. Sai dessa bolha de menino empolgado, de pagar de jogador, de... Por quê? Eu falo assim, meu, linguagem, modo de falar, a postura, tudo isso envolve, mano. E a gente, dentro dessa estabilidade que você falou, um amigo meu me falou, com o sogro dele tem uma empresa e falou, quando você parar, você pode trabalhar comigo. Pô, mas você não tem faculdade, né? Ele virou pro sogro dele e falou assim, Tiago, já te falei isso? Já. Eu entrego o que nenhum funcionário seu entrega. Aí o cara falou assim, o quê? Ele falou assim, o relacionamento interpessoal. Porque eu tenho tantos clubes, eu convivi com tantas pessoas por cada clube, e o convívio de você saber lidar em um ambiente profissional ali de futebol, pelas oscilações que tem, vitória, derrota, jogar, não jogar, satisfação, insatisfação, mano, é uma escola incrível, cara. Não é. É uma escola Total. absurda. E essa estabilidade, eu falo, minha esposa até fica, é uma das maiores pés de guerra que a gente tem, porque ela fala assim, pro Paulo, não tem tempo ruim, você sempre tem que estar com a mentalidade forte, você sempre tem que estar com a cabeça muito firme. Eu sei que isso é uma doença, que existe a parada, realmente que tem Sim. pessoas que têm depressão, Sim. que ficam, isso é algo Mas não estamos falando de real. doentes, estamos falando de pessoas E é que não provado. estão doentes, Mas né? a vida nos deixou tão cascudo, Gui. A gente nem tem tempo de ficar triste, irmão. Nem tem tempo, mano. É Futebol- macho, irmão. O futebol é O que complicado. você pode né? fazer pra... Tava falando com um amigo nosso hoje lá. Falta 3 dias pra acabar o campeonato. Eu falei, eu teria coisas pra te falar do que passou. Por que você não teve algumas oportunidades. Só que não vai adiantar, porque passou. Falta 3 dias. A gente teve alguns problemas no elenco. O jogo é sábado. Nesses 3 dias, o que você pode fazer pro treinador mudar a visão sobre você, irmão? Que tá ao seu alcance. Você.
O que você pode fazer? Você com você mesmo É. agora, reflete. Por mais que E eu, o Thiago, pessoal tava que tá assistindo a gente é isso. Vocês vão pra um jogo que vocês têm que ganhar pra não cair. Ganhar né? pra não É cair. isso. Depende de nós. Depende de vocês só. Se empatar, corre o risco Corre o risco. do Lemense ou Monte Azul. Monte Azul, que vão jogar entre eles. Se um dos dois ganhar, pode passar o São Sim. Caetano. Então é isso. É tudo ou nada. Sim. Virou mata-mata, né? Pressão o tempo inteiro. Pressão o tempo Vocês estão assim o inteiro. campeonato inteiro, né? cara? Sim. O campeonato inteiro. E eu vou te falar, e dentro de outros lugares que a gente jogou, é um Alguma clube coisa. assim que não tem uma pressão, é um clube leve pra trabalhar. Sim. Vou ser bem sincero, o São Caetano é um clube leve pra trabalhar. Pô, eu tive algumas experiências no Nordeste, cara, Remo, Santa Cruz, América, É que, ó, Santos, você não tem o pessoal aqui de São Paulo, Você que não às vezes tem não pai. acompanha tanto futebol, Você olha e fala, Remo. Cara, Remo Santa Cruz é o Corinthians e Palmeiras de lá, não cara, tem pai. do Nem eu tava estado no Figueirense deles. agora, O no- Figueirense, cara, é o Brasileiro. time grande do não tem estado. estado, é isso E a mesmo. cobrança de time É, igual grande, cara. Por time mais que não tenha grande, é isso estrutura e não tenha dinheiro de time grande, É a isso cobrança é de time grande, cara. Você não Você tem vai lá, pai. Remo e Paysandu, cara, tá É louco. um jogo que define, tipo, sua vida mesmo. Na cidade, no clube, um jogo, um tempo, um minuto. É, Rescinde sim. o contrato e renova um contrato por conta do clássico. É algo... Quando eu cheguei no Santos, eu fui fazer o exame médico. Passando pelo exame médico, a gente na van. Passamos pela ilha. Aí os caras falaram assim, já tinha saído a tabela. Quem já era remanescente, virou e falou assim, ó. Dia tal, ó. Pegar o leão, fizeram o gesto com a faca assim, ó, e tipo... Eu vi o ódio do cara. Eu vi o ódio do cara, mano. Eu falei assim, vixe, eu não tô com esse ódio, não. Calma. Já vou Eu falei ter que assim, arrumar deixa eu esse- vou ter que entender o buscar sistema. esse negócio onde que tem que... Eu vi o ódio na fala dele assim, eu falei assim, meu, acho que é sinistro mesmo, É, o caralho. negócio aqui é... Depois calhou, fomos jogar o clássico. Aí você viu E que- realmente como que era é o daí pra pior, cara. Então, assim, o povo não tem noção realmente o que é pressão de alguns clubes. Claro, né, mano? Tem a... Tem os níveis times- de pressão, Tem mas é níveis de isso. pressão. Que é o que até tem torcedor que até brinca, tipo... Ganha, pode até cair, mas ganha o clássico. Exatamente. Mas, ó, vocês estão em São Caetano, não sei se vocês pegaram na mesma divisão São Caetano e Santo André. Na época que eu era moleque, que eu sou de São Caetano, eu ia lá assistir, cara, não era esse nível, mas, cara, a disputa do São Caetano era com o Santo André, que são cidades vizinhas, né? Sim. Então, cara, quando o São Caetano tinha... Hoje a torcida do São Caetano tá, mas quando o São Caetano deu aquele boom, ficou famoso, Sim. né? E depois estava na Série A2 ali, cara, pegava a disputa o derby ali da cidade, Sim, o o negócio... bicho pegava, cara, não, mas eu tinha briga de torcida. Sim. Como? É, Né? é verdade. Então, assim, é claro que o São Caetano sempre foi muito mais tranquilo, também sempre achei muito mais tranquilo. Uma cidade mais educada, tem uma parada diferente lá. Por isso que a gente sente muito, né, Thiago? Sim. A gente sente muito e quer colocar o clube no melhor lugar possível, porque é um clube diferente, é um clube muito bacana. E só pra responder a pergunta que você fez pro Thiago e fez pra mim também, Gui, sobre o meu pós, né? Se eu penso estar dentro do campo ou não. Eu acredito e me preparo que eu teria muito para entregar e para ajudar os jovens, a molecada, por toda a experiência que eu tive jogando e ainda tenho, ainda vivo. Mas eu busco por estabilidade. Gui. E dentro de campo, Não, no futebol não tem. você não existe, tem, cara. não existe. Então, assim, E o nenhuma treinador, função, Não, nenhuma ninguém. função. o treinador é pior do que o atleta. 3 jogos ele cai. Se for PH, nem as tias na cozinha. O que No futebol o que tem mais estabilidade dentro do futebol são os presidentes, porque eles têm mandato. Sim. São 2, 3 É ou isso 4 mesmo. anos. 2, 3 ou É 4 assim, anos. mas De porque resto, ninguém. pelo menos nunca vi impeachment dentro de clube de futebol, mas pode acontecer. Mas é isso, cara, você não tem estabilidade Tanto- alguma em nada. Por que eu busco a estabilidade? Eu não digo nem financeira. Gui. Eu falo a estabilidade, irmão, de poder morar numa casa o ano inteiro. Uma casa, o mesmo endereço, É. todo ano. É. Mesma cidade, o interesse seria Meu bom, filho né? vai completar 4 anos. Ele estudou em 4 escolas, mano. 4 anos. Nos últimos 4 anos você passou por onde? São Caetano. Então, nos últimos 4 anos, 2019. 19 Vou pra colocar cá. 2019. Santa Cruz, Recife. Aí eu vim pro Juventus, teve uma estabilidade legal no Juventus, fiquei 2 anos e meio no Juventus. Saí do Juventus, fui pra Brasília, fui pro Gama. Do Gama, fui pro Concórdia, Santa Catarina. Permaneci em Santa Catarina, fui pro Barra. Do Barra fui pro Remo, Belém, voltei pro Santa Cruz. Cara, 4 anos, mano. 6 clubes em 4 4 anos. anos.
4 É? anos. De 19 para 23. Cara, 4 anos. tem o São Caetano, né? São 7 clubes em 4 anos. Não, 7? 7 clubes, foram 4 cidades, mas 7 clubes. Você falou 7 Santa... clubes, 2 São Paulo, 2 Santa Catarina, 1 Brasília, 1 Belém É? e 1 Recife. Dentro desses 7 clubes em 4 anos, eu tô um ano no São Caetano e fiquei 2,5 no Juventus. Então assim, dentro desses clubes eu tive estabilidade em 2 clubes. É, se você for ver, você passou em 7 clubes, 2 você ficou 2 anos e meio. Os outros 1 ano e meio, 2 anos, você ficou 5 times em 2 anos, 3 meses em praticamente. cada. E o meu menino, vamos lá, o meu menino nasceu no Juventus. Foi no Juventus. Meu filho 19. nasceu no Juventus, 2019. Quando vocês estavam jogando junto, Jogando Tava junto. E aí, beleza, ele completou um aninho, 2 eu já não tava mais no Juventus. Aí já comecei a rodar. Começou a estudar com 2, e ele, a família toda junto com você em sempre tudo isso. Sempre me acompanham. Sempre me acompanharam em todas essas aventuras. Porém, depois que eu voltei do Remo, aí eu bati o pé, irmão. Eu falei assim, Mas não. não vou sair de São Paulo. É delicado e é muito arriscado esse posicionamento meu. Porque você perde oportunidade. É. Se não valer muito a pena, por exemplo, empatou e perdeu um pouquinho, eu já não vou, mano. Tem não, que porque valer muito a pena, senão não sai. O complicado, que é até uma coisa que eu acho meio injusta dentro do futebol, é o número de vagas para os clubes jogar a Série D do brasileiro. Aí você vai pegar, você fez o Campeonato Paulista, beleza, aí no segundo semestre. Você tem que pegar, para você ter mais estabilidade, A, B ou C do brasileiro. Sim. A, B ou C vai por, né, os times vão subindo, o acesso e tudo mais. E detalhe, mas né? Série D Quando você coloca a Série C, tem alguns clubes que jogam metade do campeonato só. Sim. acaba em agosto. E aí Mudança de treinador, manda embora 5, chega a 5. Ah, Manda 5 embora, chega a Você 5. saiu e os outros campeonatos tudo rolando, você vai Rolando. pra onde? Aí eles mandam aquela, né, Thiago? Thiaguinho, vem aqui, irmão. Vamos fazer um acordo. É, essa mesmo. Porque você veio com 7, 8 meses de contrato, ficou só 2, né? Aí o cara vai pro Exatamente. acordo, tipo assim, pô, beleza, o cara teoricamente não quer contar comigo e tá tudo certo, porque acontece, se não é o perfil do cara, não vai entregar o que o treinador tá pedindo, tá tudo bem, vamos fazer um acordo. Então, a gente conversou aqui e tal, aconteceu comigo no Santa Cruz. Eu tinha mais 6 meses de contrato, aí eu falei assim, não, tudo bem, vamos fazer um acordo e tal. Olha, ele falou assim, o que eu tenho pra te oferecer, falei primeiro assim, ó, eu também não vou criar problema, tá tudo bem pra mim também. Me paga os 3 meses, eu tenho mais 6, me paga 3, eu vou embora, tá tudo certo. O cara riu, mano. Pra mim, fez assim, já fez Você assim. quer 3? Ele Tipo fez isso, assim, né? ó. Você quer Cê- 3? Você Já tá de pensou brincadeira. Aí eu não entendi. Tinha sido a primeira oportunidade, a primeira vez que eu tinha participado, tinha acontecido comigo isso, e que eu tava negociando com um avião, né? Um avião pra fazer isso. Porque depois eu conheci o histórico do cara, ele era um avião pra fazer isso. Aí ele falou assim, não. Ele falou assim, não tem condição. Aí eu falei, não tem condição? Tudo bem. Eu vou cumprir com o meu contrato, eu venho treinar aqui todo dia e Sim. tal, e vou cumprir com a minha 6 parte. meses Tá, aqui, você me tá paga tudo 6 meses. certo. Ele falou assim, Thiago, você não tá entendendo. Amanhã é pra você não aparecer aqui. E o pior... Porque eu preciso trazer outro no seu lugar. Não, e o pior não é isso, que assim, vamos lá, né? Pra quem acompanha, tá assistindo a gente não sabe. Você tem o contrato, tem que ser cumprido. Primeira Sim, coisa. Primeiro ponto. Pro clube, o clube tem todo direito de mandar o atleta embora a hora que ele quiser. Mas o que diz a lei é que tem que pagar todos os salários até o final do contrato. Exatamente. E o porquê? Isso não é porque o atleta vai ficar rico, milionário, não é isso, não. É exatamente Já foi porque você... acordado, Não, né? ele acordou. porque tá na lei, Assinado e não dos só ambas as isso. partes, Que é é isso? isso. Você ia sair de Santa Cruz, você ia se empregar onde? No meio do campeonato? Sim. Exatamente. Você não se emprega. Exatamente. Você não se emprega, o risco de você não se empregar é muito grande. Então é para você ter uma condição financeira de se manter até Até começar o outro próximo campeonato. É isso que, quando foi feita a lei lá atrás, a ideia é essa, pô, você vai mandar embora. Se o atleta tem um outro clube pronto para ir, Tá tudo bem, é isso, você tem um pega um acordo. salário 2, beleza, amanhã eu tô ganhando salário em outro clube. Só que você não tem, como que você E faz? sem contar que às vezes acontece isso quando, assim, a inscrição acabou ontem. É, O exato. cara te manda embora. É, isso mesmo. Ou diferente, né? A inscrição acaba sexta. Sexta É. amanhã, É. ele vai trazer o cara pro seu lugar, que já tá na cidade, Já e tá te avisando hoje que não vai contar mais com você. E Você esse- não consegue ir pra mais nenhum lugar. E se você não faz o acordo, você tem que entrar com um processo. É contra o Santa Cruz. Sabe quanto tempo está demorando para receber?
8 anos. E ele virou pra mim e falou assim, ó, o que eu tenho pra você, eu posso pagar os dias trabalhados. Então, porque qual que é... Se você não quiser, pode entrar na fila. É isso, entra na então, fila. Cara, me deixou assim, vendido. Isso é uma coisa que a gente briga muito na justiça, a gente como sindicato, né? Tô falando aqui no meu papel como advogado do sindicato, representando os atletas, que a gente briga muito na justiça para mostrar pro juiz isso. Que os caras usam isso ao favor, eles devem ter uma fila para pagar e eles usam isso ao favor deles. Usa a favor para falar, não, ó. Vai somando mais Você não quer o acordo que eu quero? Entra lá na fila, você vai receber daqui 7, 8 anos. Benefício. Aí o atleta, em vez de falar assim, pô, se você não quer pagar, eu vou entrar com o processo. Não, você tem mais um prejuízo ainda depois de entrar com o processo. Você demora anos para receber. Aí os caras vêm e faz, quem tá conversando aqui antes de começar a gravar, que é regime de execução centralizado, no qual você bloqueia 30% dos valores que o clube tem direito a receber para pagar as dívidas e 70% para ele continuar fazendo essa palhaçada. Sim. Continuar Acumulando, fazendo isso. acumulando, Porque né? ainda se, pô, não, beleza, ó, o Beneficia. clube, a partir de agora, 30% fica pagar a dívida, só que vocês não podem mais criar dívida. Se vira. Como você vai fazer? Eu não sei, mas se vira. Você contratou um cara, cumpra com o seu contrato. Né? Faz um acordo decente. Você acha que ele não tinha dinheiro para te pagar? Claro que se ele tinha dinheiro para contratar outra pessoa, por que ele não tinha dinheiro para te pagar? Sim. Né? Mas não, aí os caras usam isso para benefício deles. Falam, não, então você entra na fila, o problema é seu. Próximo. E aí? E aí você fala, pô, vou ficar sem receber nada, vou embora daqui. Uma mão na frente e outra atrás, e como que eu pago as contas no final do mês? Sim. Não, sem contar, né, que é o que eu comento sobre depois que eu me posicionei. Quando eu fui pra Recife, aí você leva. Meu filho, eu não tinha filho ainda, né? Mas eu levei minha esposa foi comigo. Você aluga o apartamento, cidade turística. Você vai lá, 3 mil. Você alugar o apartamento, a mulher pediu 2 calção. Dá 6. É isso mesmo. Então vamos lá, o cara tem que ter um dinheiro guardado, uma estabilidade para poder fazer isso. Na hora que você vai embora, e se você fez um contrato de 1 ano, você vai pagar a multa do contrato. Se o clube não te pagar e eu não aceitar os dias trabalhados, eu não consigo arcar com nada disso. A multa do contrato de 1 ano, a minha volta com a minha família, porque você vai olhar uma passagem hoje para Recife e tá R$ 1.500 você comprar para ir embora segunda. Não, comprar do dia pra noite, você tá louco. Paga 2,5. Foi que nem eu tava pagando parcela do apartamento aqui, pô. Em São Paulo e fui pra lá pagar o aluguel em outro lugar, calção em outro lugar e pagando mais o daqui ainda. Aí você imagina como é que... Então, uma outra pergunta que eu ia fazer pra vocês. Então, ó, primeira coisa, vocês já fizeram curso do Educatleta de Educação Financeira? Você me falou que tá 8 anos ouvindo o Mauro falar sobre isso. Faz 8 anos, pelo menos, que tem o curso de Educação Financeira online gratuito. Só entrar lá, procurar o Educatleta e fazer. Mas como que é pra vocês essa parte financeira? Porque é isso, tem que se preparar, porque a qualquer momento você pode estar desempregado sem dinheiro. Como que foi isso? Como que vocês aprenderam a lidar com isso e viver nessa inconstância aí de, pô, preciso ter um dinheiro guardado, né? Não pode, o pessoal acha que não, o atleta ganha lá o dinheiro, gasta e acabou. Não, você tem que ter alguma coisa, um pé de meia ali para ter certeza que você não vai passar fome amanhã. Essa é a realidade do futebol hoje. Como que foi para vocês aprender a lidar com isso sozinho? Vocês aprenderam isso sozinho? Como que vocês aprenderam a lidar com isso? Foi com familiares, com amigos? Foi sozinho estudando? Foi na raça? Como que foi? Na verdade, o meu foi em casa mesmo, familiar. Que nem desde a época que eu fiz a base no Corinthians, minha mãe, tipo, sempre... Querendo ou não posso reclamar que minha família nunca foi, tipo, rica e tal, mas a gente sempre teve viveu classe média ali pra baixo, sabe? Não tipo, faltou nunca nada. faltou nada, né? Mas sempre que nem meus pais, tipo, brigavam a gente... Quando eu recebia meu salário, pum, fizeram uma conta pra mim, toga, esse aqui guarda nessa sua conta, não mexe, deixa lá. E aí a gente ia tocando em casa e tal, e nessa questão eles foram muito importantes pra mim, entendeu? Que aí depois que eu casei e tal, esse dinheiro que eu guardei foi importante pra eu conseguir hoje comprar o apartamento que eu tenho hoje. Então, pra mim, essa questão da educação financeira veio de casa mesmo. E você? Então, no meu não veio de casa. O meu foi a vida mesmo. O meu foi a vida, porque assim, depois que as informações começou a estar de graça aí na internet e qualquer um busca, o acesso está muito fácil, aí eu comecei a buscar acrescentar mais do que a bagagem do futebol já tinha me dando, já estava me dando. Quando eu falo da bagagem dessa financeira, foi porque eu até falo pro Thiago, eu entendi que assim, nós temos que viver a peso 3. O seu salário tem que durar 3 meses. Então aí eu comecei, é assim que eu vivo. Eu recebo um salário, só que o salário de hoje não é para pagar a conta de março. O salário de hoje é para pagar a conta de junho.
Porque o que eu vou pagar a conta de hoje é o que eu recebi em novembro. Entendi. Você Então, já fez nem uma sempre estrutura para ter essa grana guardada Pra para isso, aguentar só que 2, qual que é o 3 detalhe? meses. Acontece você ficar 3, 4 meses parado. E aí? Ou 3, 4 meses sem receber, que é Não, pior. é parado de Ainda- sem receber, de não entrar nada. Ainda não se tem você recurso. parado, você sabe que você não vai receber. E quando você tá trabalhando esse e é não o ponto. recebendo. Então, quando acontece isso, aí não tem estudo, aí não tem investimento, a conta só não fecha, irmão. Você tem boleto, você tem conta e não tá entrando. Exatamente. Casado com filha, A não conta, ser escola. que você tenha ganhado um dinheiro, teoricamente, de verdade, que a gente brinca, um dinheiro que deu uma sustentação bacana, que mesmo quem tem, que tem um padrão de vida mais alto, se ficar um ano sem receber, Você tá vai maluco. entrar água. Exatamente. Você Então, tá assim, maluco? Eu falo, cara, o cara pode receber 1 você milhão tem que por buscar mês. Às vezes o você cara tem que gasta buscar isso, cara. solução. Eu procurei me adaptar dessa forma. Tem que viver peso 3. Nem sempre dá. Às vezes é 2, às vezes é 45 dias. Mas nunca o salário... Nunca, eu vou dar um exemplo. A gente trabalhou janeiro. A gente trabalhou fevereiro para receber 10 de março. As minhas contas que vem dia 15 não pode ser desse salário. Porque se for, já tá atrasado. Se for, já Se te for, já tá complica. atrasado. Você já tá pagando juros, já tá atrasado. Uns conseguem, outros não. Mas o ideal seria você se não contar para pagar as contas daquele mês com o salário daquele mês. É, porque que nem acabando agora abril, acabou abril. Aí até você arrumar algum lugar pra você ir. Você vai ter que trabalhar o mês 30 todo pra receber no receber. outro. É, E nessa conta tá chegando São nesse Caetano mês. não tem calendário segundo semestre. Então no São Caetano Provavelmente não... eles devem jogar a Copa Paulista. Mas a Copa Paulista começa em agosto. É isso? 2 de julho. Julho. 2 Julho? de julho deve começar a treinar 2 de maio. Vou dar um exemplo, um mês É, antes. pode ser que mantenha ainda, fique direto. Mas mesmo Mas já começando- não é o mesmo salário. Não é o mesmo salário. Mesmo começando 2 de maio, você recebe, teoricamente, maio. 10 de junho. De junho. É, Trabalha não, você mais, recebe depois que trabalha acabar o mais, mês. junho. Só que a conta do mês de maio, Só de que- abril já chegou só em que- maio. Só que qual é o detalhe? Teoricamente o campeonato acaba pra nós sábado, dia 11. E o abril? E o maio? E o junho? Porque o salário que a gente recebe em junho é pra pagar as contas de junho. Então são 3 meses. Como Então, que faz? Esse é o ponto. E esse é o como, ponto. e como que vocês fazem nesses intervalos? Vai só com o dinheiro que foi guardando que vocês vão se virando? Ou vocês tentam alguma coisa fora do futebol para conseguir ajudar, conseguir fechar a conta? As esposas que correm para ajudar? No como meu que é caso, isso? minha esposa trabalha e, tipo, é quem me ajuda muito em casa. Tipo, nós dois, tipo, a gente até brinca que não tem, tipo, os dois, pega o salário os dois juntos e é um só, entendeu? Não tem muito... No meu caso também, eu tenho uma vida assim, Tem que agradecer bem bastante. parceiro assim, com a minha esposa, a gente é um caixa só. É nosso dinheiro. Até hoje, assim, graças a Deus, o futebol eu consegui me manter do futebol. Nunca aconteceu de ter que fazer outra coisa. Porém, depois que eu voltei do Remo, eu abri um negocinho com a minha esposa, que é o trabalho dela hoje. A gente tem tipo um salão, né? Tipo não, a gente tem um salão. Pô, faz a propaganda Ela aí, é pô. Now Design, né? Ela coloca unha de fibra e já tem mais de um ano. Só que eu precisei me posicionar, porque como que eu vou montar um salão se cada hora eu tô em algum lugar? Exato. Eu fui e falei, eu não saio de São Paulo. E aí a gente se programou e conseguimos abrir um salão pra ela. E hoje ela tem... É lá em São Caetano? Não, isso é em São Mateus, Zona Leste de São Onde Paulo. que é? Fala aí o endereço, pô. É em São É, tem que fazer propaganda pra ganhar dinheiro. É. Lá no Jardim Sapopemba, graças a Deus as coisas estão acontecendo muito bem. Ela tá com a clientela boa e tá virando referência na região lá. E já dá curso também para as Pô, que pessoas que tá legal. iniciando. E você Então, que é assim, atleta, tem esposa, já manda ir lá. É, e você dá que é uma atleta, moral. que tem esposa e tá querendo com a sua esposa também se especialize em algo, tenha uma profissão, viva da sua própria... Não trabalhe para os outros e viva... Foi o que aconteceu comigo, por quê? Eu queria... Ela sempre me acompanhou, só que durante 7, 8 anos, ela acompanhava e cumpria com o papel dela de esposa com muita excelência, cuidava de mim, cuidava da casa. Só que existe um momento que a mulher começa a se incomodar, porque ela sempre trabalhou antes também, né? Então ela começou a se incomodar, buscava algumas outras alternativas, mas nunca foi algo que pulsou no coração dela. E aí a gente buscou uma profissão que ela pudesse trabalhar quando eu estivesse nos clubes Em nos qualquer outros lugar, estados. Em qualquer lugar ela pudesse trabalhar, conseguisse trabalhar normalmente. Encontramos.
Só que quando encontramos o trabalho, só que junto com o trabalho vem as coisas que precisa fazer para dar certo. Para dar certo, como tudo, precisa de constância e estabilidade. Sim. Investimento, tem um monte de coisa. Então, eu preciso estar instável em um lugar, você corta o cabelo sempre no mesmo lugar, né? Claro. Porque o cara tá sempre lá. Sim, Então eu preciso exatamente. deixar ela em um lugar só. Então, assim, e deu super certo e a gente, um fortalece o outro demais. Então, assim, pra quem tá precisando aí de um anal design, tanto uma mentora como uma pessoa pra colocar unha de fibra, tá aí minha esposa que é uma excelente profissional. O que é Instagram? Como que é que procura ela? O Instagram, vou olhar aqui agora. Olha e já fala, pô. Senão, tá vendo? Pra não errar, né? Tem que fazer Porque a eu já sei, propa- porque eu já sei, né? Tem que fazer a propaganda completa, tá Já vendo? aproveita já, cara. É. Senão fica Eu complicado. vou Senão... ter 10% que eu tô fazendo a propaganda também. E eu mando 5 pra eles. Tá vendo? Até porque, né, irmão? Esse é o sistema, né? É. Entendeu, O carinha? sistema tem que rodar, senão faz como? Ó, o Instagram dela é Tali Marques Naus. Tá. Tali Marques Naus. Depois a gente pede pro Ale colocar. Pra colocar? Ali, ó. Fechou. Fechou. Obrigado, hein? É isso, imagina, velho. Mas é isso, cara. Tem que apoiar, tem que. fazer Não, as e eu coisas dar sou o certo. maior incentivador dela. O que ela precisa de mim, É eu que sou a parceiro, gente cara. tem que ser, né? Porque elas, tipo, apoiam Ela- a gente pra caramba é. também. Tipo, o dia de jogo chega chateado, chega bravo. E quem tá ali com nós são elas ali Porque, no dia a assim, dia. ela todo trabalha dia fora. aguentando. Eu também. A gente tem nosso pequeno. Precisa ser parceiro. Pra tudo. Sou fechamento, irmão. É pra limpar a casa, eu tô junto. É pra lavar a louça, eu tô junto. O que for pra fortalecer, cara, eu tô junto. mano. E se o pessoal às vezes não tem muita ideia que é isso não, né? Tem que casar, tem que passar por algumas coisas diferentes na vida pra entender. E a gente briga, a gente fala que assim, é né, irmão? isso. Se não for assim, É verdade. não dá certo. E, cara, eu queria perguntar pra vocês, pô, já passaram por muito clube, por muitos estados. Qual foi o maior perrengue que vocês pegaram aí, nessa mudança? Porque é isso, aqui em São Paulo, querendo ou não, até os clubes com menos estrutura aqui em São Paulo ainda são clubes que têm muita estrutura. Fora, vocês estão no São Caetano, que é uma estrutura que às vezes os clubes grandes lá de fora, às vezes não tem. De estrutura mesmo, de lugar pra treinar, de organização. O que foi que vocês já pegaram de pior aí? Que, pô, passaram, que olharam e assustaram. Porque às vezes a gente sabe que tem coisas por aí, até que no estado, Bezinha, que seja a quarta divisão, aí tem coisa que assusta a gente. Como foi pra vocês isso? Bom, acho que de perrengue que eu passei mais assim foi lá no Rio. Rio de Janeiro, nem, tipo. Não digo nem, tipo, digo mais em questão, tipo, moradia. Cheguei a morar no nossa favelinha, assim, tipo, uma kitnet, um quartinho, cabia nem 2 pessoas direito. Onde lá no Rio? Ali no... Era próximo do César Maia ali, quando eu joguei no Barra da Tijuca. Entendi. E aí... Você tá no meio do Rio de Janeiro. tipo... Jogador de futebol no meio do Rio de no meio Janeiro, do Rio porém de pra ser no São Paulo, Flamengo. Paulista, no Rio. E aí ali eu passei, mas naquelas, né? Tipo, que nem o PH, tipo, brinca assim, por conta da nossa educação, a gente sabe, tipo, a gente sabe sabe se entrar e portar. sabe sair de Qualquer qualquer lugar, lugar. entendeu? Então eu sempre fui na minha ali, conheci o pessoal que era em volta ali e tal, sempre na minha quietinho ali. Então foi mais esse perrengue mesmo pela região, né? Regional, assim, mas E a também questão por não regional. estar onde você conhecia, né? É, você tá Pô. fora da onde Então você anda todo sinistro, assim, você você fica fica- todo de quebrado, assim, né? exatamente. Mas foi mais questão essa aí, essa questão mesmo de moradia mesmo. E você, Pé? Então, pra ser sincero, irmão, eu não passei perrengue nesse sentido, irmão. Mas Porque foi assim- jogar fora. Pô, e aí, como que foi? É. Que é isso, o pessoal também acha que jogar... Pô, você Porque jogou na Europa. Porque teoricamente, como, tipo, eu saí de time grande, até mesmo em time de menores expressões, sempre foram times que me deu condição, os times de fora me pagavam moradia. Então, assim, a gente tem amigos, né, que roeu o osso de verdade, irmão. Que, tipo assim, jogou bezinha, Dormiu no chão. dormiu no chão. No chão mesmo, a galera não sabe o que é dormir no chão. Alimentação precária, pós-jogo, salsicha, Não, ele vai miojo, mas assim, cada até- um faz a sua. É, até perrengue sabe? isso, cara. Bulgária. Pô, a gente não tem ideia do que é a Bulgária. Eu, pelo menos, Sim. cara... Só que o Entendeu? Quando a gente futebol vai, já tá- quando já a gente tá vai bem- passear pra Europa, você não vai pra Bulgária. Sim, Você não sabe sim. como é. Realmente Tipo assim, é do um país, de cultura, de se adaptar a tudo aí eu isso. vi uma dificuldade sim, eu entendi o porquê. Quando a gente fala assim, ó, pô, por esse valor eu vou e não volto nunca, fico lá sozinho, como esses caras voltam. Como esses caras voltam, né? Cara, a Bulgária é um país que é perto da Rússia. E eles falam, tipo... É esses apré que eles falam. É esse russo aí, mano. Irmão. É parecido, não é nada É tipo as gírias aqui, né? Que você chega na quebrada Não, é gíria. algo totalmente improvável, porque Sim. assim...
se eu não me engano, como faz bastante tempo, né, mano? Tipo assim, ó, na frente é na frente, atrás é na zap. Como que o cara fala na zap, você vai achar que é atrás? Tipo assim, esse linguajar é pra você ter que aprender a comunicação de jogo. Pro jogo, Na frente, do lado, do outro, tipo assim, Cruza, toca. não tem comunicação. E eu sou um cara que, eu gosto de puxar fila, gosto de fazer o trabalho primeiro. Eu tinha que, e pra mim o que Era me só... senti... Pô, Você tem que deixar os caras... cara, é só ouvir o técnico e fazer o que ele tava falando. Irmão, Falando em búlgaro. foi muito delicado nesse sentido, porque assim, é solidão mesmo, cara. É treino, casa. E o brasileiro tem muita questão da resenha do vestiário. A gente tava até se emocionando vindo pra cá, porque assim, o nosso contrato tá pra acabar, a gente não sabe se a gente vai atuar junto, e a gente já tem mais de 70 jogos junto. Pô. 2 lateral, nessa divisão. Se for ver, nenhuma Acho que divisão não tem, mano. porque os times... Até quem quiser contratar, como que é aí que você falou pra mim? Porra, você vai ver essa tem que resenha? falar, pô. Tem que falar como que é pra levar os dois juntos, fácil. BBB, né? Bom, bonito e barato. Né? Um esquerdo e um direito, né? Pô, achei que no pós-carreira vocês iam falar de trabalhar como modelo, pô, tá vendo? Aí você não tá apoiando sua porque carreira. A gente é sincero, né, irmão? Realista, né? Trabalho com coerência, faz parte do profissionalismo. Né? Não dá. Mas tudo que não dá. Você quer um bom equilíbrio na lateral? Enquanto um tá apoiando, outro tá fechando. Enquanto o outro apoia, tu fecha por dentro, como volante. Thiaguinho, sai, vamos fazer. Você quer esse entrosamento? Você vai ter. Fácil. Agora na frente da câmera fotográfica não vai Aí ter, não tem... Pra tirar foto com o uniforme Tipo novo assim, não vai dar certo. Eu só posso te prometer o que eu vou entregar, mano. Entendeu? Né, Thiago? Que o custo-benefício vai ser baixo, isso é uma verdade. Que vai correr e ter muita disposição, isso é uma verdade. Mais verdade ainda. Que vai ter profissionalismo e vai ser um cara positivo pro grupo, Verdade. Pô, é uma verdade. Ó, teve entendeu? umas rodadas atrás aí que o Thiaguinho foi seleção da rodada, eu vi, pô. Eu vou acompanhando. Direto. Eu brinco, né? A gente brinca, a gente é muito amigo, mas é um cara que, assim, que eu admiro, que eu cresço como ser humano, é muito melhor do que como jogador. Uma pessoa fantástica, assim, que eu comento pros moleques lá. Amizade é estímulo, irmão. Anda com pessoas que vão te colocar pra cima, anda com pessoas que vão te acrescentar valores, irmão. Eu acho que essa é a vida, mano. E o pessoal até brinca, que a gente só anda junto, a gente concentra junto, a gente aquece junto, a gente tem nossas... Nossas manias, nossos rituais. Pô, e ó, eu chamei vocês dois juntos sem querer, não sabia tudo isso. Eu tinha acesso aos dois. né? Nossa superstição. Superstição é a palavra. Eu tinha A gente acesso- só aquece junto, cada um só tem que estar de um lado, eu sempre pego o colete. Quando vai concentrar, é sempre... A gente entrou aqui na sala e ele falou assim, eu sou pé da porta, né? Eu sou perto da porta. Ele já sentou mais perto da porta. Porque a gente tem nossas superstições. Fez, deu errado, já muda. Perdeu o jogo, tem um jogo X. Vamos mudar outra. Tem um jogo X aí que a gente pior tomou que é um verdade. amasso. No quarto, Falei pra você que não era pra mudar. Você quis no mudar. quarto a gente falou assim, ó. Ele falou assim, ó, vamos mudar hoje, mano? Vamos meter o louco. Os caras falam que tem que ser diferente, vamos fazer algo diferente. Rapaz, Não deu muito certo. Aí, Chegou meu no Deus, outro nunca dia. mais não muda. nós se olhava assim, ó, tá ruim aí? Que aqui tá Correndo dobrado. correndo errado, irmão. E aí a gente, tipo, a gente brinca assim, mas é muito difícil na divisão ter atletas que... Porque em poucos jogos, cara. Igual, o estadual deu 13 jogos. 15. 15 jogos. Vai 15 dar, jogos. vai dar o 15, E a gente tem 70 jogos juntos. Pô. É, muita coisa. Foram alguns anos já jogando junto, pelo Por menos. alguns anos. E agora, pra finalizar, pô, vocês falaram no começo, vocês já ouviram muito palestra do sindicato. Do trabalho de sindicato, pô, o que vocês conseguiram tirar pra vocês, pra vida mesmo? Além dessa parte, né, que você já falou do Mauro, de passar a cobrar sobre educação, sobre a parte de estudar, de ir atrás pro pós-carreira. O que vocês conseguiram tirar aí há tanto Eu tenho tempo? que até aproveitar e agradecer também, que eu inclusive, o Expressão também fiz parte em 2014 do Expressão, né, que... Não, 14 não, 15. 15 que eu saí lá do Rio, eu joguei 14 primeiro semestre no Barra da Tijuca, e o segundo semestre eu joguei no Boa Vista. Aí saí de lá, voltei para São Paulo e aí não apareceu nada. E aí quem viu isso pra mim foi meu pai, que tem contato aqui com vocês e tal. Não, tem um pessoal do sindicato lá, tem um pessoal que treina e tal. E aí eu fiquei o primeiro semestre de 2015 treinando aqui com o pessoal. Pô, pra quem não sabe aí, quem acompanha a gente tem o projeto do Expressão, que a gente mantém como se fosse um time de futebol profissional, né, na parte de treinamento, pro atleta que tá sem contrato, poder estar treinando, estando em alto nível, para quando aparecer um clube ele tá 100% para poder jogar. Então, pô, você que é atleta, que tá sem contrato,
procura o sindicato. Tem que ter treinamento, treina 3 vezes por semana, pelo menos. 3 vezes por semana lá, com técnico, preparador físico, auxiliar, fisioterapeuta, médico, tem psicólogo, tem assistente social. O negócio é sério. Faz os amistosos lá Faz com os amistosos. Então acho que muito legal. Pô, nem sabia que você tinha passado pela expressão, cara. Que e legal. Aí, na época era o Guina. O Guina que tá lá ainda. Acho que o Guina era preparador físico e o treinador era o Azul. Era o Caçapa. Caçapa, isso, Caçapa. Confundi por causa do Azul lá do Santos. Então era o Caçapa e tal, e agradecer também porque foi muito importante pra mim, tipo, manter a sequência treinando e tal, e aí de lá, no segundo semestre, eu fui pro Nacional. Pô, que bacana. E você, PH, o que já conhece nosso aí, além do jurídico? Então, tem muito atleta que até, pela falta de informação, não sabe o tanto de coisa que está disponível para nós, né, para a classe. Tem a parte do monitor, que isso ajuda muito, porque assim, a gente vive anos se dedicando a isso, só que quem nos credenciou que a gente pode dar aula para um menino? Sim. Teoricamente, quem nos deu esse direito foi o sindicato. Sim. E esse direito que coloca o pão dentro da casa de muitos ex-atletas por aí. Pô, então, assim, já são mais de 4 mil certificados de monitor que a gente muito importante. Quem ainda... Isso não é só para atleta de futebol, viu? É importante falar que se você for atleta profissional de qualquer modalidade, desde que você comprove foi 3 anos consecutivos ou 5 alternados, você tem direito a pegar o certificado de monitor, procure o sindicato, e isso para dar aula nas escolinhas, dar o treinamento tático e técnico, cara, é seu direito como ex-atleta. Eu, como estou nessa busca de estudar, de buscar conhecimento direto, eu estou no site, vendo o que está disponível de curso, e lá tem muitas informações, então qualquer tipo de atleta que quiser adquirir o certificado, né, de monitor, é algo muito bacana, é uma credencial que vocês dão, que você pode atuar dentro da sua área, né, que você... Pô, e até que você falou, você está estudando, você está fazendo faculdade, a gente tem parcerias que dá para fazer faculdade até 100% gratuito, cara. Sim. Então é bom para os atletas, da maneira geral, de novo, não é só atleta de futebol, gente, o sindicato é de todos os atletas profissionais do estado de São Paulo. Cara, é isso, dá para estudar, tem a parte de serviços, da parte jurídica. Tem a parte jurídica que vocês dão um suporte tem também a parte necessário. Agora do Tribunal de Justiça Esportiva, que é o pessoal que é expulso dos jogos. Pô, foi expulso, se você for expulso, você vai ser julgado no Tribunal de Justiça Esportiva. Se você vai ser julgado, entre em contato com o sindicato, nós temos o Dr. Rodrigo aqui à disposição para defender todos os atletas, cara. Às vezes dá diferença se você pegar, em vez de um jogo de suspensão, pegar 2, 3, 4. Aconteceu com a gente. No campeonato. Um atleta que não foi nenhum advogado, então, e o cara catou 3 jogos. Então. E aí, num campeonato de 15 jogos, você ficar 3 jogos fora, acontece o quê? Você joga o resto? Perde espaço. Perde espaço. E um outro fator também que eu gostaria de pontuar aqui, como eu já tive em outros estados, tive contato com outros sindicatos, e a organização e o profissionalismo que vocês têm é diferente. O respeito que São Paulo tem, parte da federação já, fora do estado, o futebol aqui é muito respeitado, mas também pelo sindicato. Vocês precisam ver a dificuldade que é para receber um direito de arena nos outros estados. Dificuldade, eu digo, do profissionalismo que a gente estava conversando. Poxa, eu não vou citar aqui o estado porque é um pouco antiético, não precisa. Mas eu recebi o meu direito de arena mandando uma foto do documento, mandando meu Pix. É uma segurança muito abaixo. Qualquer um poderia ter feito isso no seu lugar. Qualquer um poderia ter feito isso no meu lugar. Peguei o contato do cara com um senhorzinho que trabalhava no campo, que nem era do clube, tipo... É verdade. Uma visibilidade, não visibilidade, acessibilidade muito baixo. Então, assim, quantos atletas ficou sem receber? Pra onde foi esse dinheiro? Não, eu até te falo que assim, tem atletas que procuram depois de 3, 4, 5... Sim, tem atleta que não sabe que teve direito a receber. É sobre isso que eu tô colocando. Sim. Tem atleta que não sabe, só que tem que ser exposto, cara. Tem que estar claro. O sindicato de tal cidade é aqui, vocês podem contar conosco após o campeonato. Funciona desse jeito. A gente fala que até eu passo muito contato, muitas vezes o jogador procura, pô, joguei no Rio, Exatamente. joguei em Santa Catarina, joguei na Bahia, pô, como que eu faço para receber? Passo contato direto, a gente tem acesso. Quando eu estava num estado X, entrei em contato com vocês para pedir o contato de um outro lugar. E também, para finalizar assim, agora é um agradecimento meu particular, porque eu comecei a fazer a faculdade, quis buscar o conhecimento justamente pelas palestras do Mauro.
que foi um start legal assim, que eu falei assim, ele contou a história dele de vida, e eu parei pra pensar e falei assim, opa, quanto antes eu amadurecer e pensar fora da caixa e buscar conhecimento, pra não ter o fim, que cara, 60%, 70% dos atletas têm, pra mim vai ser melhor. Então, um agradecimento aqui ao sindicato, ao Mauro, às suas palestras, porque a gente sabe que não é fácil rodar o interior todo aí, Sim. cara, é perigoso, é exaustivo, são senhores já também, cara, são pessoas de idade, e então assim, estão ali entregando o melhor, cara, estão ali entregando o que, tudo, você vê que ele faz com o coração, Porque gosta mesmo. que gosta, né, mano? Não, Então assim, bacana. a gente fica feliz porque eu fui um atingido pela história dele, ele mudou. Não, e é um negócio que a gente até brincou hoje com o Gui lá. Tipo, que hoje a gente tá muito... Por que você não pega e vai fazer uma faculdade? Você faz, que nem o Mauro brinca toda a Ele palestra. usou, Você fala, ele pô, você usou a faz... mesma frase do Que Mauro. nem, eu não sei se eu posso falar. Vou falar aqui, mas... Pode. Você faz hoje uma faculdade, você faz cagando. 1 hora lá no celular, você Ele senta lá no ele vaso fala lá. essa, né? Toda palestra eu lembro bem que ele fala. Você faz 1 horinha lá, você faz online, mano. Você transforma em É, fazer não, faculdade. você pode fazer as aulas online. Por que você não faz? Ele falou, não tenho tempo. Mas por que você faz E em aí? casa, quando você chega em casa? Aí ele fica no Fica- celular descansando. Fico no celular, vendo Instagram, vendo vídeo. Mano, nesse tempo aí que você tá vendo esse vídeo, 1 horinha você faz ali, 1 aulinha ali. Faz Dá uma 2 aula anos, aqui, 3 anos, outra. você tá formado. Mano. E aquela frase, né? Quando você vê os outros viver, os outros tá vivendo, você tá parado vendo os outros viver, mano. É. Então, irmão, marcha, mano. É isso, gente. De verdade, agradecer vocês por terem aceitado esse convite de vir aqui. Como eu falei, não sabia que vocês eram tão amigos assim. Tenho contato com os dois por outras coisas, mas muito bom, melhor ainda quando a gente vê que tem todo esse entrosamento fora do campo também. Falar que estou de verdade torcendo para vocês pro jogo agora, que dê tudo certo, que vocês ganhem, consigam se manter aí, para que tudo dê certo, ou se manter no São Caetano, ou um próximo clube que dê oportunidade de vocês continuarem mostrando o profissionalismo de vocês, tanto dentro e fora de campo. E, cara, esperar que daqui a pouco vocês estão de volta para falar um pouco mais, ou do próximo clube que tá, ou do pós-carreira, falar o que vocês estão fazendo. Que nós Aí- vamos voltar, né? Isso é uma certeza. Né? É, Ou aqui, ou em alguma outra função, porque tudo é relacionamento, né? tá vendo? Isso aí, cara. Mas, gente, brigadão. Só deixar bem claro, cara, que é sensacional vocês falarem. Tanto pro pessoal que quer saber como é o futebol e não sabe qual é a realidade, quanto pra molecada Sim. que tá começando aí, ou tá na categoria de base, ou tá aí já com contrato profissional, mas é ainda muito novo. Ouvir um pouco, que é isso, a gente aprende ouvindo os outros, né? Como vocês falaram que, pô, a palestra do Mauro é muito importante pra vocês, vocês também são muito importantes pra molecada, pô. Muito legal isso. Beleza? Gente, obrigado. Prazer, viu? Valeu, gente. Prazer. Até uma próxima.